Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo e chegou a hora da gente falar aqui a respeito de Joel Carli, a respeito de relação do Botafogo, jogadores relacionados. Vamos trocar uma ideia sobre Botafogo e Magallanes. Vamos tentar tirar limpo, né, sobre essa partida, tá legal? Que é importante, né, cara? Tipo assim, a gente tá muito focado em toda essa situação, claro, do Luiz Castro, a gente está muito focado em relação a toda essa situação da saída do técnico, de possibilidade de novos treinadores chegarem, enfim. Né? A gente sabe de tudo isso, mas a vida continua, o Botafogo tem um jogo muito importante e espero que o vestiário não tenha perdido o foco desse jogo, que é fundamental. Nesta quinta-feira, Botafogo e Magallanes saiu a relação, os jogadores relacionados para essa partida. O Botafogo tem que ficar atento ao saldo de gols. Se a LDU fizer 1 a 0, o Botafogo tem que fazer 1 a 0. Se a LDU fizer 2, o Botafogo tem que fazer 2. E assim vai, porque o saldo de gols está empatado e o Botafogo tem mais gols marcados que a equipe equatoriana. Botafogo e LDU nesse momento tem 9 pontos cada. Vamos falar aqui sobre o possível, provável time da equipe do Botafogo para esse jogo. Vamos falar sobre o momento do adversário do Botafogo, que é o Magallanes. Para vocês terem noção, né, cara? Já começando aqui o vídeo falando um pouquinho sobre isso, né? Nos últimos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 jogos. A equipe do Magallanes tem 7 derrotas e 2 empates. A última vitória do Deportes Magallanes foi uma vitória por 6 a 0 contra o Ferroviário Comercial pela Copa do Chile. Tá? Essa partida aconteceu no dia 9 de abril. Desde o dia 9 de abril, ou seja, há quase 3 meses, o Magallanes não vence um jogo. Tá legal? O time do Magallanes é o pior do grupo, apesar de estar em terceiro da Copa Sul-Americana. Então o Botafogo tem que golear os caras já para garantir, certo? Vamos falar aqui da relação, até porque goleando, o Botafogo fazendo, sei lá, 3 a 0, acho difícil que a LDU faça 4 na equipe do César Valerro, que é um pouquinho melhor que o time do Magallanes, mas o Botafogo pode dar uma despedida digna ao Carli, que encerra o seu vínculo como jogador profissional do Botafogo, ainda pode ter uma despedida, né, no fim do ano, com jogadores ali que já jogaram com ele antes, né? Enfim, aí é uma coisa que vai acontecer no fim do ano, mas nesse momento a gente deve ter os últimos minutos, não só do Carli, mas o Piazon também deve fazer a sua última partida pelo Botafogo. Ele tem contrato se encerrando no mesmo dia do Carli, né? O Piazon retorna ao Braga, o Botafogo não exercerá a compra do jogador, obviamente, o Carli vai virar gestor da base do Botafogo, tá legal? Vamos aqui, antes de falar aqui da escalação da equipe do Magallanes, né, que inclusive perdeu para a equipe do César Valerro no último jogo. Eu falei que o Magallanes não é o penúltimo, não, o Magallanes é o último na Copa Sul-Americana, mas vamos lá, para a relação. Jogadores relacionados pelo técnico Luiz Castro, tá bom? Adrielson, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, de Plácido, Douglas Borges. Eduardo Gatito, Sauer Hugo, Joel Carli. Tá na capa ali, bonitão, ali dos relacionados do Botafogo. Inclusive, de Plácido tirou uma selfie hoje falando último treino do Carli como jogador. Júnior Santos, Kaique, Lucas Perry, Lucas Piazon, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Felipe Sampaio, Rafael, Tietê, Tiquinho Soares, Victor Cuessa e Vitor Sá. Tá legal? Desfalques da equipe do Botafogo. Gabriel Pires continua fora, lesionado. O Lucas Fernandes também continua fora, lesionado. Marçal também continua fora, lesionado. E o Segovia, Matias Segovia, o Segovinha, não vai poder atuar. Ele não está inscrito na primeira fase, só poderá jogar nas oitavas de final. Se Deus quiser, oitavas sem playoffs contra os times da Copa Libertadores. O Botafogo tem que passar em primeiro lugar. Um jogo com clima de despedida, né, para Joel Carli, que na minha opinião é um ídolo do clube. Para o Piazon, que vai estar encerrando o seu vínculo contratual com a camisa do Botafogo, e muito possivelmente para Luiz Castro se despedindo para o Al Nassr, né? Esse fim de semana vai ser longo até a partida do clássico entre Botafogo e Vasco para saber quem vai comandar o clube, quem vai comandar os treinos, enfim, qual vai ser o destino do Botafogo com a saída da comissão técnica, tá legal? Chutaria que o time do Botafogo começa com Lucas Perry, Rafael ou de Plácido, a zaga com Adrielson, Cuesta e na lateral esquerda o Hugo. Um meio campo composto por Tietê, Danilo e Eduardo, né? Acredito que o Danilo, né, possa ter ritmo já para começar jogando. De um lado,
acredito no Júnior Santos de novo. Do outro, Vitor Sá ou Luiz Henrique. Na frente, no comando de ataque, Tiquinho Soares, tá legal? Esse é o time do Botafogo que deve encarar a equipe do Magallanes. E o Magallanes deve ter a seguinte escalação, tá legal? O time do Magallanes deve ter, tá? Rodrigues no gol, lateral direito Vázquez, a zaga com Pinheiro, o Berardo e o Espinosa. Esse é o quarteto de zaga. Aí são 5 meio-campistas, né? A equipe joga no 4-5-1. Zapata, de um lado, Arangues como camisa 10, Canales, número 27, Villanueva, 21 e Alfaro, número 7, que é um cara chato, inclusive marcou gol em cima do Botafogo no último jogo, né? No primeiro, na estreia da Copa Sul-Americana. E o Flores é o centroavante número 17, tá legal? Zapata, que também é o cobrador de pênaltis, oficial do time dos caras. Time treinado pelo técnico Salas, chileno, tá legal? Arbitragem, não cheguei a pesquisar, tá? Arbitragem, Botafogo e Magallanes. Vamos ver aqui como é que vai ser essa parada, né? A arbitragem tá aqui, ó. Temos aqui os árbitros da partida. O árbitro vai ser Bismarck Santiago, da Colômbia, tá? E o VAR, né? O comandante do árbitro de vídeo também vai ser o Yadir Acunha, colombiano. Temos um trio colombiano e também a equipe de arbitragem colombiana. A partida será transmitida no Paramount Plus. A gente já tem 22 mil ingressos adquiridos pela torcida do Botafogo para esse jogo contra o Magallanes, tá legal? E o setor leste superior já esgotado, tanto para a partida contra o Magallanes, quanto para a partida contra o Magallanes, quanto para a partida contra o Vasco da Gama. Repetindo, né? O Botafogo ele tem número de vitórias, número de pontos e saldo de gols igual a da LDU. Tá? Foram 2 jogos aí em que as duas equipes empataram, inclusive, em 0-0. O que acontece? A gente vai ter aí, portanto, os gols pró salvando o Botafogo, mas a LDU não pode ter mais saldo que o Botafogo. Se a LDU fizer 2-0 em cima do César Valerro, o Botafogo tem que fazer 2-0 no Magallanes. Se a LDU fizer 4, o Botafogo tem que fazer 4. Assim funciona, tá? E aí o Botafogo já tem que começar ganhando para não ter nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de risco, tá legal? A situação ela é essa. Botafogo e LDU ambos devem ganhar os seus jogos. A questão é de quanto o Botafogo vai ganhar e de quanto a LDU vai ganhar. Lembrando que o primeiro colocado vai direto para as oitavas de final e os segundos colocados da Copa Sul-Americana vão para uma fase playoff para encarar os terceiros colocados que saem dos grupos da Copa Libertadores, tá legal? Inclusive um deles pode ser até o Corinthians, né? O Sporting Cristal do Thiago Nunes. Enfim, a gente vai trocando essa ideia. Tá legal, rapaziada? O negócio é o seguinte. Partiu? Em breve, mais notícias aí sobre a questão da comissão técnica, do Luiz Castro, do possível novo comandante, né? E também toda a situação envolvendo a sequência de jogos. O Botafogo tem uma sequência difícil daqui para frente no Campeonato Brasileiro. E também tem outros compromissos aí importantes no Brasileirão, né, com algumas despedidas, como por exemplo do Piazon, do Carli, enfim. A gente vai trocando uma ideia sobre os contextos das próximas horas. Fui!